E aí, pessoal, tudo bem? Animados para mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje, a gente vai se aventurar por Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Essa obra é poderosa. Preparem-se, viu? Porque a gente vai navegar por temas densos, hein? Colonialismo, a natureza humana e tudo aquilo de obscuro que a gente guarda lá no fundo da alma. E para nos guiar nessa viagem, a gente tem o Marlowe, nosso narrador, né? Ele vai nos levar rio acima, Congo adentro, e a gente vai ver como essa expedição coloca em xeque tudo aquilo que a gente considera civilizado. É como se ele arrancasse a máscara da sociedade, né? E mostrasse a barbárie que se esconde por trás das nossas convenções. Exatamente. E a gente vai ver como essa jornada transforma Marlowe, como ele se depara com a escuridão que existe dentro dele mesmo. Que tal a gente começar falando da atmosfera do livro? Já nas primeiras páginas, a gente sente que tem algo de errado, né? Uma sensação de opressão, de mistério, de que algo terrível vai acontecer. O Conrad era mestre em criar essa atmosfera, né? Total. E ele usa vários elementos para isso, né? A névoa, o silêncio, a selva densa e impenetrável. Tudo contribui para criar essa sensação de suspense, de apreensão. É como se a gente estivesse entrando num mundo desconhecido, num mundo onde as regras da civilização não se aplicam mais. Lembra daquela cena das duas mulheres tricotando lampreta na sede da companhia? Nossa, que cena sinistra, me deu calafrios. Elas parecem até as parcas tecendo o destino do Marlowe, né? A lampreta já é um prenúncio da morte, do sofrimento, da escuridão que o Marlowe vai encontrar. E aquele médico medindo o crânio do Marlowe e perguntando sobre casos de loucura na família. Que cena bizarra, né? É como se ele já soubesse que o Marlowe ia enlouquecer naquela viagem. Ou como se a loucura fosse um risco inerente a quem se aventura naquele lugar. E a tia do Marlowe, toda entusiasmada com a missão civilizadora da companhia. Ela representa aquela visão idealizada, romântica do colonialismo, né? Enquanto o Marlowe já tá com o pé atrás, né? Ele não engole essa história de levar a civilização para a África. Ele já percebe que tem algo de podre no reino da Dinamarca. E essa desconfiança dele se confirma quando ele começa a descer o rio Congo e se depara com a realidade brutal da colonização. Aí a gente vê o contraste entre o discurso civilizador e a prática da exploração, da violência, da desumanização. Me chocou muito a cena do navio de guerra bombardeando a selva. Uma imagem surreal, né? Total. O que eles esperavam atingir atirando na selva. É a pura demonstração de força, de poder, sem nenhum objetivo, claro. É como se a selva fosse o inimigo a ser subjugado, né? Exato. Mas quem acaba sendo subjugado são os nativos, né? A gente viu isso na cena dos nativos acorrentados, morrendo de fome e doenças por causa do trabalho forçado. A desumanização em seu estado mais cruel. E em meio a esse cenário desolador, surge a figura enigmática de Kurtz. O Kurtz. Um personagem fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Ele é um mistério que o Marlowe precisa desvendar, né? E a gente, como leitores, também fica instigado a saber quem é esse Kurtz, o que ele fez, o que ele representa. Os rumores, as histórias, a obsessão crescente por esse homem. É como se ele fosse um imã, atraindo Marlowe para o Coração das Trevas. E a gente vai junto, né? Fisado por essa hora de mistério. E a pintura que ele fez, daquela mulher vendada segurando uma tocha. Nossa, que imagem forte. É como se ele estivesse nos mostrando que a luz e a escuridão andam juntas, né? Que a civilização e a barbárie são faces da mesma moeda. E aquele comerciante russo completamente fascinado pelo Kurtz. Ele descreve o Kurtz como um gênio, um líder, um visionário. Mas a gente percebe que tem algo de doentio nesse fascínio, né? É como se o Kurtz fosse um deus para ele, um ser superior que o cativa e o amedronta ao mesmo tempo. E à medida que o Marlowe se aproxima do Kurtz, a atmosfera fica cada vez mais densa, mais opressiva. A selva parece estar observando, julgando. É como se a natureza estivesse se rebelando contra a presença dos colonizadores. E a deterioração da estação, o comportamento estranho dos colonizadores. Tudo contribui para criar essa sensação de decadência moral, de que a civilização está se desintegrando diante dos nossos olhos. O marfim se torna o símbolo dessa decadência, né? A obsessão pelo marfim corrompe os personagens, transforma eles em bestas selvagens. E o contador-chefe, todo impecável em seus trajes, enquanto ao redor dele reina o caos. Que figura patética! A negação da realidade, a tentativa de manter as aparências em meio à barbárie. E aquele gerente todo preocupado com Kurtz. Mais preocupado em manter o negócio funcionando do que com o bem-estar do seu melhor agente, né? É a frieza, a hipocrisia do sistema colonial. Que se alimenta da exploração, da opressão, da morte. Aqueles peregrinos que o Marlowe encontra. Que figuras deprimentes.
E aí, Vagando sem rumo, obcecados por marfim, completamente alienados da realidade. Eles são a representação da ganância, da ambição desmedida que corrompe a alma humana. E as conversas que o Marlowe escuta à noite entre o gerente e seu tio. Que plano sórdido para se livrar do Kurtz. É a máscara da civilidade caindo, né? A gente vê a verdadeira face do colonialismo. A exploração, a violência, a morte. Tudo em nome do lucro, do poder. E a expedição Eldorado? Que nome irônico para um grupo de exploradores que só encontra morte na selva. É a ironia de Conrad, mostrando a hipocrisia dos colonizadores. Eles se veem como heróis, mas na verdade são apenas exploradores implacáveis. Cegos pela ganância, pela ambição. E a descrição da viagem rio acima. Que tensão. Os perigos, as dificuldades, a sensação de estar entrando num mundo desconhecido. Conrad nos transporta para dentro da história, né? A gente sente o calor, a umidade, o medo. E a relação do Marlowe com o foguista. Aquele selvagem civilizado que agora serve à máquina. É uma relação complexa, que mostra as contradições do colonialismo. A exploração, a dominação, mas também a necessidade de convivência, de colaboração. E a descoberta do livro de Towson, cuidadosamente costurado. É um símbolo da esperança, né? Da busca por conhecimento, mesmo em meio à barbárie. É a chama da razão que ainda arde no coração das trevas. E a curiosidade do Marlowe pelo Kurtz aumenta cada vez mais, né? Ele é como um imã, atraindo Marlowe para o seu destino. E a gente fica na expectativa, né? Querendo saber o que vai acontecer quando eles finalmente se encontrarem. O que será que o Marlowe vai encontrar no coração das trevas? Essa é a pergunta que não quer calar. E a gente vai descobrir juntos na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados! Até a próxima. Sabe, pensando bem, esse coração das trevas me deixa encucado até hoje. A gente termina a leitura, mas a história fica martelando na cabeça, né? Exato, fica aquela sensação de que a gente mergulhou num abismo e viu algo que não devia. E o pior é que esse abismo está mais perto da gente do que a gente imagina, né? Pois é, a crítica do Conrad ao colonialismo, à exploração, à ganância desenfreada, tudo isso ainda está presente no mundo de hoje, né? Só que de forma mais disfarçada, né? A gente não tem mais aquelas expedições coloniais, mas a exploração continua, só que agora com outras roupagens. A gente vê isso nas relações de trabalho, na exploração dos recursos naturais, nas desigualdades sociais. É como se o coração das trevas fosse um espelho, né? Refletindo a nossa própria sociedade. E o Kurtz, esse homem que se perde nas trevas, me lembra muito certos líderes, certas figuras de poder que a gente vê por aí. O poder corrompe, o poder absoluto. Corromper absolutamente. E a jornada do Marlowe, em busca do Kurtz, será que não é uma metáfora da nossa própria busca por sentido na vida? Pode ser, né? A gente também se aventura por caminhos desconhecidos, enfrenta nossos medos, se depara com a nossa própria escuridão. Só que a gente espera que no final da nossa jornada a gente encontre algo mais luminoso que o Kurtz, né? A gente espera, né? Mas o Conrad não nos dá essa garantia. Ele nos deixa com a dúvida, com a incerteza, com a sensação de que a busca pela luz pode ser uma ilusão. Mas talvez seja essa a grande lição do livro, né? A de que a vida não é fácil. De que a gente vai ter que enfrentar a escuridão de frente sem ter certeza de que vai encontrar luz no final do túnel. E que a gente precisa ter coragem para continuar a jornada, mesmo com essa incerteza, né? Exatamente. E por falar em coragem, como não admirar o Conrad pela forma como ele construiu essa história? Ele era um mestre da narrativa, né? A gente se sente transportado para dentro da história, né? A descrição da selva, dos rios, dos sons, dos cheiros, é tudo tão vívido, tão real. Lembra daquela cena em que o Marlowe descreve o navio a vapor subindo o rio, parecendo um besouro se arrastando. É uma imagem poderosa, né, que mostra a insignificância do homem diante da grandiosidade da natureza. De uso dos símbolos. As trevas, o rio, o marfim, a névoa, tudo contribui para criar uma teia de significados, né? O Conrad nos dá as pistas, mas cabe a gente interpretar, desvendar os mistérios da história. E é por isso que Coração das Trevas é uma obra atemporal, né? Porque ela fala de questões que são universais, que continuam a nos assombrar. A busca pelo poder, a corrupção, a violência, a hipocrisia, a loucura. Tudo isso está presente na história da humanidade, desde os primórdios. E o Cora nos faz refletir sobre tudo isso de uma forma profunda, visceral, inesquecível. É um livro que nos transforma, que nos deixa marcados. E para quem ficou curioso para conhecer essa obra-prima, o link para comprar o livro está no primeiro comentário fixado aqui no nosso podcast, viu? Aproveitem para mergulhar nesse universo e depois voltem aqui para a gente conversar mais. A gente está esperando vocês. E sabe, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. É o Rio Congo, né?
Ele é muito mais do que um cenário na história, né? O rio parece um personagem, né? Ele é como um símbolo da jornada do Marlowe, né? Não só a jornada física, mas também a jornada interior, sabe? Ele vai se aprofundando no rio e, ao mesmo tempo, se aprofundando nos mistérios da alma humana. Como se o rio levasse ele para dentro dele mesmo, né? Para os seus medos, para os seus desejos, para a escuridão que ele tenta negar. E a gente vai junto, né? A gente sente a mesma sensação de claustrofobia, de opressão, de que algo ruim vai acontecer. E como se a selva estivesse nos engolindo também, né? A selva é um labirinto, né? Tanto físico quanto psicológico. E o Marlowe, ele se perde nesse labirinto, né? Ele se perde na busca pelo Kurtz, ele se perde na busca por si mesmo. E a gente também se perde junto com ele, né? A gente se pergunta o que é a civilização, o que é a barbárie, o que é a humanidade. E a gente não encontra respostas fáceis, né? O Conrad não está interessado em dar respostas, ele quer que a gente faça perguntas, que a gente questione, que a gente se incomode. A gente se incomoda, né? A gente se incomoda com a violência, com a exploração, com a hipocrisia, com a loucura. E a gente se incomoda com a nossa própria capacidade para o mal, né? Porque o Coração das Trevas também é uma história sobre isso, sobre a escuridão que existe dentro de cada um de nós. O Kurtz não é um monstro, ele é um ser humano, né? Um ser humano que se corrompeu, que se perdeu, que sucumbiu às trevas. E a gente se pergunta, será que a gente também não é capaz disso? Será que a gente não tem um Kurtz dentro da gente? E a frase, né? O horror. O horror. O que será que ele quis dizer com isso? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O que é horror? Será que é a violência, a crueldade, a ganância, hipocrisia? Ou será que é a constatação de que a gente é capaz de tudo isso? De que a gente não é tão diferente assim do Kurtz? E na decisão do Marlowe de mentir para a noiva do Kurtz, né? O que você acha disso? Essa é uma questão complicada, né? Por um lado, ele está protegendo a noiva, né? Preservando a imagem que ela tinha do Kurtz. Mas, por outro lado, ele tá perpetuando uma mentira, né? Escondendo a verdade. E a gente se pergunta, o que é pior? A verdade que dói ou a mentira que conforta? O Conrad não nos dá resposta, né? Ele deixa a gente com essa dúvida, com esse dilema moral. E é isso que faz o Coração das Trevas uma obra tão poderosa, né? Ela nos faz pensar, nos faz questionar, nos faz confrontar nossos próprios demônios. A gente termina a leitura, mas a história continua dentro da gente, sabe? Nos assombrando, nos provocando, nos transformando. E no fim das contas, acho que essa é a grande lição do Coração das Trevas, né? Não. De que a gente precisa ter coragem para encarar a escuridão, tanto a escuridão do mundo quanto a nossa própria escuridão. A gente precisa ter coragem para olhar para o abismo sem desviar o olhar. E para quem quiser se aventurar nesse abismo, o link para comprar o livro está no primeiro comentário fixado aqui no nosso podcast, viu? Boa! E a gente espera vocês na próxima Odisseia Textual com mais um mergulho profundo no mundo da literatura. Até lá.